Olá, meus amigos do canal G. Vital. No vídeo de hoje eu vou colocar aqui para você um vídeo e você vai ouvir um declarado satanista luciferiano e você vai entender o que ele vai dizer. Agora observe a foto de um político que está atrás dele e observe bem aquilo que ele vai falar nesse vídeo. Eu só queria te pedir uma coisa: ajude esse canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, principalmente com aqueles que se dizem cristãos ou que dizem acreditar em Deus. Preste atenção no que este luciferiano vai dizer. Come, desgraça. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem para ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, que eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós, as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar os dois dedinhos que vocês fazem para digitar 22, vocês vão enfiar os dois do 22 no cu de uma vez. Vai dar 44 no cu de vocês amanhã. Viu? Pode pegar o 22, pode somar mais 22 e enfiar os 44 no cu. Porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês. Aqueles que dependem de vocês. Porque vocês, durante esses 4 últimos anos, apoiaram um ditador, apoiaram um facínora, apoiaram um vagabundo. Aí eu pergunto a você, meu irmão, você viu claramente aqui ele dizer que durante todo esse tempo eles estiveram em silêncio numa egrégora e ele disse: ninguém vai vencer esta egrégora. Você viu que ele disse que quem está reunido durante todo esse tempo todo? Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, aí as irmandades luciferianas desse país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, todos os espiritualistas, ele está dizendo, se reuniram numa egrégora em prol de um candidato de esquerda. Será que isso não diz nada para você? Há muito tempo nesse canal eu venho fazendo um trabalho para mostrar a origem da esquerda, para mostrar que a esquerda ela nasce negando a existência de Deus e parte daqueles que fundaram esse pensamento, eles eram luciferianos, participantes, membros de sociedades secretas. E você sabe por que eles estão dizendo que eles se reuniram numa egrégora? Egrégora para eles significa quando eles estão todos juntos num só pensamento, num só propósito, formando ali, criando uma energia em prol de algo. Ou seja, eles estão unidos aí, e ele disse, ninguém vai vencer a nossa egrégora, ou seja, a força da nossa união, da energia que eles estão produzindo em prol de um candidato. Sabe qual é a minha indignação? É porque a gente ainda vê pastores, me desculpe aqui a sinceridade, covardes ou cegos, ou pessoas que desconhecem, dizer que política não tem nada a ver com a igreja. Olha, nós somos contra, sim, fazer política partidária, mas uma vez que a política tem sido um instrumento contra a igreja, eu pergunto, é hora, sim, da igreja se posicionar? Eu pergunto a você aqui que está me ouvindo nesse vídeo, por favor, me responda se eu estiver errado. Se fosse a mesma coisa um candidato quanto o outro, se fosse a mesma coisa Lula ou Bolsonaro, eu pergunto por que é que estes grupos de magia negra estariam se unindo em prol apenas de um candidato de esquerda? Será que isso não é suficiente para a gente entender que eles, esse grupo que se opõe ao cristianismo, eles preferem um candidato de esquerda?
Será que isso não é suficiente para a gente entender que a esquerda, ela agrada, que a esquerda, ela satisfaz aquilo que eles acreditam, que a esquerda, ela faz parte da visão de mundo desses satanistas, desses luciferianos? E aí eu quero perguntar diretamente para você, meu irmão, que se diz de esquerda, você que defende Jesus Cristo, você que fala de Jesus, que carrega uma Bíblia e você vota na esquerda, eu me pergunto qual a lógica de um cristão votar no mesmo candidato que um luciferiano vota? Qual o sentido? Me explica como entender que um cristão vota no mesmo candidato que um satanista vota. Eu entendo que cada um vota em quem quiser. Mas o grande problema é que ou eu escolho ser cristão e votar em candidatos que representem minimamente a nossa visão de mundo, ou a gente abandona o cristianismo e vota em quem a gente quiser. Eu admiro o trabalho desse rapaz, eu acompanho há muito tempo, Vic Vanilla. Ele é um luciferiano declarado e há muito tempo ele mostra o que ele pensa dos cristãos. E é sempre nesse tom aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, pastor, porque eu também sou pastor. O grande problema é que nós estamos nos acovardando em cima de uma isenção. Estamos querendo aqui não envolver nossas igrejas, porque, no fundo, vocês, pastores isentos, vocês estão se escondendo atrás dessa isenção para defender um posicionamento político. Estão enganando os seus membros. Sabe por quê, meu irmão? Você que não me conhece. Eu sempre fui de esquerda. Eu sempre fui socialista. Você está vendo essa biblioteca aqui? É porque eu comecei a estudar porque eu queria ser um militante de esquerda, mas aí estudando as origens do movimento, eu fui descobrir que quem estava por trás disso tudo eram ordens secretas ocultistas que negam a existência de um Deus criador, que negam toda a deidade de Jesus Cristo, que nega toda a obra espiritual de Cristo e transforma Jesus apenas num ser histórico. E os nossos púlpitos hoje estão cheios desses pastores que defendem essa visão, que foi uma visão aprimorada por Karl Marx, uma visão marxista de evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, pastor. Você sabe o que é que eu penso, meu irmão? Como é que eu enxergo a coisa? Eu não estou aqui dizendo que Deus me revelou nada. Mas o que eu enxergo é que Deus está nos dando a oportunidade de entender isso. É que Deus está usando, inclusive, Vic Vanilla, esse jovem aqui, e eu acho ele inteligente, ele é talentoso, ele é ousado, ele é corajoso. Ele tem o talento que está faltando em muito crente, ele tem a coragem que está faltando em muito cristão, ele tem a ousadia, sabe, que os cristãos perderam. Ele não é covarde, como muitos pastores se escondem através, sabe, de uma desculpa de que Deus não se envolve, de que temos que ser isento, que tanto faz uma coisa contra a outra. Os pastores se escondem através disso, para não falar a verdade. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu irmão. Você está falando aqui com alguém que estuda esse assunto. Olha, você tem todo o direito de não gostar de Bolsonaro. Você tem todo o direito de não votar em ninguém. Mas eu vou afirmar aqui, e eu estou aberto ao debate, eu estou aberto aqui à discussão. Você pode não concordar, você pode até concordar de que crente não se envolve com política, mas um crente jamais ele poderia votar na esquerda. Eu acabei de postar aqui 2 vídeos falando que um cristão não deveria apoiar a esquerda, sabe por quê? Por causa das suas origens e daquilo que eles defendem de forma velada. Então, meu amigo, um cristão que apoia a esquerda, ou ele não conhece o cristianismo, ou ele não conhece a esquerda. A minha indignação não é porque Lula venceu o primeiro turno, a minha indignação não é essa. A minha indignação é quando você vê pessoas declaradamente luciferianas dizer que eles estavam unidos num propósito de ver o candidato da esquerda vencer. Mas o que eu fico sem entender é como que um cristão pode apoiar o mesmo candidato, a mesma pauta, a mesma ideologia que um satanista, que um luciferiano declarado apoia. Como juntar essas coisas? Como juntar isso? É preferível, então, que você não vote em ninguém, mas que pastor seja corajoso, seja legítimo, seja autêntico, e mostre para seu rebanho, para suas ovelhas, o que a esquerda defende. Qual é a pauta, sabe, que a esquerda defende?
porque a pauta deles são totalmente anticristãs. Na verdade, eu fico olhando hoje a sociedade e observando o seguinte: será que nós não já vimos o suficiente para entender que o socialismo é um movimento anticristão? Será que tudo que nós temos visto em termos de sexualidade, em termos de conceito ligados ao crime, às drogas, à família, toda essa imoralidade, será que não já deu para a gente entender que a pauta é anticristão? Mas o grande problema é que nós somos apaixonados por certos candidatos e nós não estamos dispostos, de fato, a defender uma verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus está nos dando a oportunidade de discernir o certo do errado. Deus está nos dando a oportunidade, como eu disse aqui, eu acredito que esse jovem aqui, corajoso, quem dera se nós tivéssemos crentes com a coragem, com o conhecimento, com a aplicação que ele tem, porque ele está arrebanhando muita gente para a seita luciferiana dele. E aí, o que ele está dizendo aqui é uma oportunidade que eu estou tendo de entender, de saber de fato quem tem interesse que a esquerda esteja no poder. É uma oportunidade da gente entender que a guerra é espiritual. E você, meu irmão, você vai ser cobrado disso. Porque o Senhor Deus, que eu acredito que existe um Deus criador, e eles não acreditam. Eu acredito que Jesus Cristo veio a esse mundo como Filho de Deus para morrer por causa dos nossos pecados, e eles não acreditam nisso. E você, meu irmão, está se escondendo. E Deus está te dando a oportunidade de você entender, e um dia isso vai ter um preço. Um dia isso vai ter um preço, porque nós estamos negando a Deus. Agora eu queria usar um texto bíblico aqui para você, meu irmão, para você, pastor, que se esconde atrás do texto bíblico, ou melhor, atrás da ideia de que Deus está no controle. Deus sempre esteve no controle, mas isso não nos dá o direito, sabe, da gente silenciar, cruzar os braços e fazer de conta que não é com a gente. Deus está no controle, mas ele sempre levantou homens para denunciar a mentira e denunciar todos aqueles que são inimigos da igreja. Deus está no controle, mas ele disse às igrejas da Ásia, lá, Jesus Cristo disse lá no Apocalipse, sabe, que Deus reprovava algumas igrejas que mantinham dentro dela as doutrinas de Balaão, as doutrinas de Jezabel, as doutrinas que estavam corroendo, que estavam destruindo, sabe, a fé genuína dos cristãos. Deus está no controle, mas os nossos filhos estão sendo levados para o mundanismo, para comportamentos errados, estão sendo levados para uma vida de ateísmo, e nós estamos perdendo o controle, sabe por quê? Porque nós cruzamos os braços de forma covarde, confiando que Deus está no controle. Ele está no controle, mas ele exerce o seu poder, ele exerce o seu reino através de pessoas, através de homens e mulheres corajosas que estejam dispostos, sabe, a lutar pela verdade. Deus sempre contou com o ser humano, ele não precisa, mas ele conta. E aí eu quero deixar para você que diz isso, que se esconde nessa história de que Deus está no controle, eu quero deixar um texto bíblico para você, onde o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Sabe por que ele manda pregar a palavra a tempo e fora de tempo, exortar, corrigir e ensinar? Porque ele diz assim, olha, porque virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Sabe o que Paulo está me dizendo aqui? Ele está dizendo, é justamente porque vai surgir tempos em que as pessoas não vão querer a sã doutrina. É o que estamos vivendo. É justamente por chegar um tempo em que as pessoas vão querer mestres segundo os seus desejos, ou seja, eu vou querer ouvir aquilo que me agrada. Paulo está dizendo, é justamente por causa disso, desses tempos sombrios, que a palavra de Deus vai ser massacrada e rejeitada, ignorada. Paulo está dizendo, é por causa disso que eu te exorto, pregue a tempo e fora de tempo. A Bíblia nunca disse, fica tranquilo, cruza os braços, porque Deus está no controle. O que me deixa aqui, me perdoe o meu tom de voz, mas o que me deixa indignado é de saber que a minha luta não é por política partidária,
mas a minha luta é para mostrar que existe um movimento anticristão que vem desconstruindo a fé cristã há muitos anos. Não é à toa que o número de ateístas vem crescendo, o número de pessoas que rejeitam o evangelho vem crescendo, o número de jovens nas igrejas vem diminuindo. Nós, pais cristãos, não conseguimos mais conduzir os nossos filhos nos caminhos cristãos porque eles já foram levados por essa cultura que vem sendo solapada, destruída, justamente por esse movimento progressista do qual a esquerda faz parte. E eu tenho mostrado isso aqui em cada vídeo desse canal. Eu tenho feito um alerta sobre o movimento luciferiano, como ele chegou. É um movimento humanista, só que humanismo é um termo mais aceitável que luciferianismo. Portanto, meu amigo, eu acho que depois de nós ouvirmos um satanista dizer que eles se uniram, luciferianos, satanistas, espiritualistas e terreiros de quimbanda, axé e por aí vai. Eles se uniram num egrégora, ou seja, numa união de pensamento energético, numa energia única, para colocar um candidato da República, na presidência da República. Eu acho que isso é suficiente para a gente entendermos que crente pode sim entrar na política, que política pode ser sim algo que o crente se envolva. Eu até digo o seguinte, meu irmão, o que não pode é a política entrar no crente, mas o crente entrar na política é legítimo. Tudo aquilo que não é pecado, tudo aquilo que a Bíblia não condena, eu posso participar. Eu posso ser político, eu posso ser médico, eu posso ser engenheiro, eu posso ser policial, eu posso ser qualquer coisa que seja legítima. O que eu não posso é me corromper. Mas Deus precisa de homens, de mulheres, de instrumentos, de servos. Deus precisa de lâmpadas que possam iluminar todos esses caminhos. E qualquer lugar que seja legítimo, um cristão pode estar lá dentro para fazer a obra de Deus. Os satanistas, os luciferianos estão trabalhando. E aí, olha tudo que ele disse sobre a igreja. Eu quero encerrar esse vídeo, deixando para você aqui um texto bíblico. Um texto que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, onde Paulo vai dizer o seguinte: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Então, Paulo está dizendo, é um dever da igreja expor à luz todas as obras das trevas. Porque, segundo Paulo diz aqui, a luz torna visível todas as coisas. Por isso, Deus precisa de cristãos, sim, em todas as esferas da sociedade, para que esses cristãos exponham as obras das trevas. Meu amigo, você que me ouve, pastor, padre, não importa a sua religião, eu estou aqui me dispondo a estudar com você, a levar na sua igreja uma palestra, a compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido e estudado há muitos anos, para que a gente compreenda como funciona, sabe, todo esse esquema, toda essa engrenagem luciferiana que tem, sabe, solapado, como eu disse aqui, destruído a nossa cultura de uma forma muito bem elaborada, tão diabólica, que você chega a pensar o seguinte: realmente eles trabalham de forma muito inteligente e têm conseguido vencer, inclusive muitos cristãos desavisados que se colocam de forma neutra, que são isentos, que não acreditam, que acham que tudo é teoria da conspiração. Que esse vídeo possa te ajudar. Compartilhe esse trabalho e eu peço que Deus abra a tua mente, que Deus te ilumine e te desperte. Enfim, que Deus abençoe a todos.